Som. Boa noite a todos. A graça e a paz estejam com todos, amém? É bom ver os irmãos aqui mais uma vez, adorando e louvando ao nome do nosso Senhor. Também aproveito já para cumprimentar alguns visitantes que têm a oportunidade de vir aqui, que sintam-se abraçados pela nossa igreja, sobretudo pelo Senhor Jesus, tá bom? Vamos dar sequência, irmãos, à nossa série de mensagens, nesse momento tão importante, abrindo o texto que está em João, capítulo 1, Evangelho de João, capítulo 1, a partir do verso 14. A gente vai ler do 14 ao 18. Evangelho de João, capítulo 1, verso 14 ao 18. Uma leitura bem pequena, muito simples, de grande importância. Enquanto você abre, o tema que vamos tratar nessa noite, nessa ocasião, se chama O Testemunho da Graça. Esse é o nosso tema. Um tema bem direto, bem simples, mas eu creio de grande edificação para a igreja. O Testemunho da Graça. Amém? Diz assim o texto que está em João, capítulo 1, verso 14 ao 18. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele, ele exclama: este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude graça sobre graça. Pois a lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Amém? Esse é o nosso texto, vamos rogar ao Senhor. Pai nosso que estás nos céus, bendito e santificado é o teu nome, Senhor. Pai, como já dissemos aqui, obrigado, Senhor, pela oportunidade de estarmos em tua casa, Senhor. Obrigado, Senhor, porque aqui é lugar de renovo, aqui é lugar de perdão, aqui é lugar de paz, mas, sobretudo, aqui é lugar de nos encontrarmos com o Senhor. E em comunidade, Senhor, te louvar como fizemos há pouco, mas também ouvir a tua voz através da pregação da palavra. Como precisamos ouvir a tua voz. Como precisamos, Senhor, conhecer os mistérios por trás desse texto que lemos. Como precisamos ser edificados. Como precisamos, Senhor, ver a tua glória, Senhor. Então, Pai, a nossa oração hoje é apenas uma, Senhor. Faz descer a tua glória entre nós, Senhor. Torna, Senhor, vívida as palavras que serão ditas aqui. Nos visita nessa noite para o louvor e a glória do teu nome. Em nome do Santo Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Bom, irmãos, como eu disse, o tema de hoje é o testemunho da graça. E nós, nessa grande aventura por dentro do Evangelho de João, a gente tem já visto alguns outros testemunhos. Ainda no capítulo 1, a gente tem defendido que João, ele é o evangelho da evangelização. E para fazer isso, o próprio apóstolo João, ele nos deixou pistas no meio do caminho. Sobretudo, testemunhos escritos, bem diretos, que apontam simplesmente para o caminho vivo e verdadeiro. Em outras palavras, para o Senhor Jesus. Para que, vendo a sua glória e recebendo ele em seu nome, crendo nele, pudéssemos ter vida e vida eterna. Esse é o objetivo de João. Nós já passamos pelo menos por 2 testemunhos. O testemunho da eternidade, depois o testemunho da encarnação e agora chegamos ao testemunho da graça do Filho de Deus. Bom, irmãos, quando a gente fala de graça, antes de entrarmos no texto, há uma série de coisas que vem à nossa cabeça. É uma palavra muito conhecida, é uma palavra muito querida, sobretudo para o povo brasileiro, sobretudo para o latino, para nós, cristãos, brasileiros, enfim. É uma palavra conhecida de nós, mas eu temo, irmãos, que por muito falar a gente pode deixar escapar algumas coisas. Eu temo que talvez a gente não tenha alcançado ou nos esquecido até da profundidade que é a graça do nosso Deus. E aí, buscando talvez uma imagem, algo para ilustrar, algo para ficar um pouco mais fácil, um pouco mais visível, a graça de Deus em sua completude, eu lembrei, irmãos, de basicamente isso, de uma espécie de teatro da vida real que Deus fez lá no antigo Israel, cerca de uns 800 anos antes desse período, com um dos seus profetas.
Deus pegou o seu profeta e disse para ele assim, você não vai só pregar uma mensagem, você vai viver essa mensagem. E que mensagem dura, irmãos, foi essa? Basicamente, Deus pediu para esse profeta para que ele se casasse com uma mulher adúltera. Eu estou falando ninguém menos do que o profeta Osés. Eu acredito, irmãos, que a pregação e a vida, a representação que Osés foi obrigado a fazer pelo próprio Deus, ilustra para a gente de uma forma bem completa do que seja a graça do nosso Deus. A ordem de Deus foi muito simples. Olha, você vai casar com uma mulher chamada Gomer, mas essa mulher ela é uma adúltera, ela é uma mulher infiel. Ao que tudo indica, ele se casa com essa mulher chamada Gomer. Eles têm, depois disso, 3 filhos. Há uma dúvida se os 3 filhos são, de fato, filhos de Oséias, né? Porque eles são chamados no próprio texto de filhos de adultério, né? Jezreel, Loruama e Loami, né? 3 nomes ali de condenação, de juízo dado pelo próprio Deus, e aquela mulher infiel. O texto vai dizer que ela troca o seu marido fiel, né? Homem de Deus, honesto, pelos amantes. E ela faz isso por causa de enfeites, por causa de prata, por causa de coisas. E então ela abandona o seu marido. O ponto aqui, irmãos, é que Deus não está apenas sendo cruel com o seu profeta. Deus está fazendo ele pregar uma mensagem e torná-la visível para o povo daquele período. Em outras palavras, o que Deus está fazendo aqui é uma representação, em primeiro lugar, do abandono do próprio povo de Deus a ele mesmo. O povo, assim como Gomer, tinha traído a confiança do nosso Deus. Tinha abandonado o nosso Deus pelos deuses dos povos vizinhos, por causa de ninharias, por causa de coisas pequenas. Eles tinham atentado contra a santidade do nosso Deus, e Deus usou essa forma tão dura, tão direta, para chamar a atenção do povo. Mas, irmãos, até aqui a gente não viu a graça. E é isso que torna o texto de Osés tão especial, porque a representação de Deus através de Oséias não é apenas isso. Deus não manda ele casar com uma mulher adúltera apenas para mostrar o pecado do povo e o abandono do povo, mas, sobretudo, para mostrar o tamanho do amor e da graça de Deus. E aí, o capítulo 3, versos 1 e 2, deixa isso de forma muito clara para a gente, quando Deus vira para Osés e diz assim, o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher. Apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera, ame-a como o Senhor ama os israelitas. Apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. Por isso, eu a comprei por 180 gramas de prata e 1,5 barris de cevada. Então vejam, irmãos, a representação vai muito além de mostrar o abandono do povo. Ela quer mostrar a graça e o amor de Deus, que apesar de ser traído pelo povo, ele mais uma vez trata com amor o seu povo, buscando, resgatando, amando, sendo gracioso com ele. E aqui sim, então a gente começa a entender de fato o que é o testemunho da graça, o que significa a graça de Deus. É claro que a gente tem uma resposta, né? Aquelas famosas respostinhas prontas. Uma frase que talvez esteja na sua cabecinha é o favor imerecido. Quando se pergunta o que é a graça, a gente responde, é favor imerecido. Não é uma resposta errada, pelo contrário, é uma resposta certa. O problema é que essa resposta, ela pode dar 3 ideias para a gente. Eu vou mostrar as 3 para você e você vai entender que apenas a última é, de fato, aquilo que se refere à graça de Deus. Então, quando você fala favor imerecido, isso ainda não é a resposta completa. Em primeiro lugar, essa expressão pode significar o seguinte, favorecer alguém que nunca fez nada por você. Aqui, irmãos, pronto, a gente já separa aí mais da metade da população mundial. Mais da metade das pessoas. Quem é que tem o poder, a dignidade, né, a graça de favorecer alguém que nunca fez nada por ele? Enquanto que, naturalmente, né, nós pensamos em lei da retribuição. Não, eu dou esse presente porque, né, ele me deu um presente muito, muito bom, né? E por aí vai. Então, em primeiro lugar, é isso que significa, mas a graça de Deus ainda não é isso. Em segundo lugar, favorecer alguém que causou um grande mal para você. Favor imerecido também significa isso. Aqui, irmãos, a coisa começa a ficar um pouco mais tensa, digamos assim. Em primeiro lugar, aquela pessoa não fez nada, mas em segundo lugar,
essa pessoa em que você precisa favorecê-la, você lembra, olha, mas foi ela que há 2 semanas atrás, que ano passado, me tratou assim tão mal e agora eu preciso socorrê-la. Não há nada mais cristão do que isso. E então usamos de graça e fazemos isso com ela. Mas isso ainda não é a graça de Deus. Em terceiro lugar, escute isso. Favorecer alguém que você amava e que fez um grande mal para você. É isso que a ilustração realista de Oséias mostra para a gente. Foi isso que o povo de Deus fez com Deus durante todo o antigo Israel e o que nós fizemos também para com ele. Veja, Deus nos amava de uma forma incompreensível e grandiosa, mas o que todos nós fizemos? Abandonamos Deus por causa de deuses, por causa dos nossos ídolos, por causa dos nossos desejos e paixões, por causa da nossa própria vida. Mas o que foi que Deus fez por nós? Nós que causamos tanto mal a Ele, Ele nos amou novamente. É como a ordem que Ele dá para o seu profeta: ame-a novamente. Aquela que você amava e que te traiu, mas apesar da traição dela, ame-a novamente. Irmãos, eu quero dizer, isso aqui é a graça de Deus. Se você não entendeu, deixe-me falar isso em forma de poesia. A melodia chamada Canção de Oséias diz assim: eu te comprei, te amei e te redimi, e só pedi para esperar por mim. Seus olhos passearam ao redor, buscando outra terra, algo melhor. E o que farei para te alcançar e te trazer de volta ao lar? Tentei compor poesia e canção, fechaste a porta, trava o coração. Pelas ruas mais estreitas vi a esperança aos poucos se esvair. E o que farei para te encontrar e te trazer de volta ao lar? Abandonada pela rua, eu te encontrei, enferma e suja, mendigando o pão que já te dei. E aí sim, eu cumpro a minha parte. Na aliança fui fiel nesta distância, e no deserto onde estavas nascerá um jardim da graça que te trouxe e manterá você fiel a mim. Irmãos, essa é a graça de Deus. Por mais que você tente se afastar de Deus, abandoná-lo, ofendê-lo, traí-lo, Ele buscará novamente aqueles a quem Ele ama. E a sua graça nos manterá fiel até o fim. Amém? Esse, irmãos, em resumo, é o testemunho da graça de Deus. E é isso que Jesus vai manifestar entre os homens. O texto que a gente leu pode ser dividido em 3 partes. Eu vou chamar aqui de 3 aspectos diferentes desse testemunho. Todos eles emanam da graça de Deus. E todos eles apontam para o único e verdadeiro caminho, que é o Senhor Jesus Cristo. O primeiro deles se chama plenitude. O primeiro aspecto distinto da graça de Deus é a plenitude. Vamos ler mais uma vez? Finalzinho do verso 14 até o verso 16. Só o finalzinho. Vimos a sua glória, como a glória do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. João dá testemunho dele e ele exclama: este é aquele de quem eu falei, aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Todos recebemos da sua plenitude, graça sobre graça. Irmãos, com certeza, a palavrinha mais importante desse trecho de versículos, que vai do 14 ao 18, é a palavra graça. Se você observar e contar na sua Bíblia, ela é repetida 4 vezes nesse trecho tão pequeno. A segunda palavra, tão importante quanto a palavra graça, é a palavra plenitude. Ela é repetida 2 vezes no seu texto. Primeira vez, ela está em forma de substantivo, por isso que ela não aparece como plenitude, ela aparece como cheio. Mas na segunda vez, ela aparece como verbo. Mas ela é repetida 2 vezes. E esse aspecto, ele é o primeiro. É o primeiro que salta do texto e vem até nós, chamado plenitude. A plenitude. De que modo veio a graça? E aqui João nos explica pelo menos 3 coisas acerca da plenitude. O conteúdo, o motivo e o efeito dessa plenitude entre nós. Eu, no último sermão, falei sobre o verso 14.
o verso de número 14, os irmãos lembram? Não vou repregá-lo aqui, mas falamos sobre o testemunho da encarnação nesse verso. Eu disse para os irmãos que esse é um dos versos mais importantes de toda a Escritura Sagrada, especialmente do Novo Testamento, especialmente daquilo que falamos sobre doutrina acerca de Jesus Cristo. Só nesse único verso nós conseguimos provar, né? Na verdade João, né, consegue provar aqui que Jesus Cristo, não deixando de ser verdadeiramente Deus, ele se tornou verdadeiramente homem. E ele veio até nós, habitou entre nós. E mais, manifestou a glória do Pai de uma forma maravilhosa. E a partir daí, aí sim, o finalzinho, a gente não explicou na ocasião, deixamos para essa, que é quando ele diz, vimos a sua glória. Mas de que maneira nós vimos a sua glória? E ele explica, cheio de graça e de verdade. Aqui eu acredito que João está, de alguma maneira, dizendo para a gente qual é o conteúdo dessa plenitude. Que glória é essa que ele veio manifestar? Ou melhor, o que foi visto a partir daquilo que ele manifestou? É como se ele perguntasse, ele veio cheio, ele veio pleno, mas cheio do quê? João responde, cheio de graça e de verdade. Talvez isso não faça muito sentido para nós, irmãos, porque essa fórmula, vamos chamar assim, graça e verdade, é uma fórmula muito conhecida no Antigo Testamento. Muito conhecida pelo povo de Israel, pelo povo judeu, ela vai ser utilizada a partir do livro de Êxodo, incansavelmente no texto hebraico, no texto do Antigo Testamento. Sobretudo no livro dos Salmos, você vai encontrar essa fórmula exaustivamente. Mas em todas elas, eu garanto isso para você, em todas elas estão se referindo a duas coisas. Primeiro, elas estão se referindo à glória de Deus. E em segundo lugar, elas estão se referindo à manifestação da glória de Deus aos homens. Em outras palavras, em quase todos esses textos, ou melhor, em todos esses textos, quando Deus se manifesta em sua glória, o povo consegue ver duas coisas. O quê? Graça e verdade. Vou mostrar isso pelo menos em dois textos bem rápidos. O primeiro está em Êxodo, capítulo 33, a partir do verso 18, e o segundo está em Salmos 57. Mas veja, o primeiro, e aqui a gente retorna para Êxodo 33, por quê, irmãos? Porque quando a gente fala de ver a glória de Deus, de manifestação da glória de Deus, não há um texto melhor para você voltar e olhar do que Êxodo 33. Ali, basicamente, após conversar com Deus, após ter vários tipos de revelação de Deus, Moisés, o amigo de Deus, ele pede, irmãos, diretamente, um pedido ousado, talvez o mais ousado de todo o antigo Israel, Senhor, mostra-me a tua glória. E mais à frente a gente vai entender que esse pedido é um pedido diferente. O que Moisés está pedindo aqui não é ouvir a voz de Deus, porque isso ele já ouvia. O que Moisés está pedindo aqui não é um direcionamento diferente, porque isso ele já tinha. Deus o conduzia, Deus o ouvia, Deus revelou sua lei para ele, apareceu na sarça, apareceu através de várias outras formas, mas aqui Moisés está querendo ver algo além. Ele quer um vislumbre direto da glória de Deus. É por isso que no verso posterior, basicamente o 20, Deus vai dizer para ele, mas calma aí, Moisés, você não pode ver não. Não pode ver não. Porque ninguém pode ver a minha glória e continuar vivo. Então o que você está pedindo é praticamente impossível. Deus dá um jeito, você lembra? Deus coloca ele atrás de uma fenda, de uma rocha, com a mão na frente, Deus passa de costa, e de costa Moisés consegue ver um vislumbre da bondade de Deus. Mas vamos ver exatamente o que foi que Moisés viu? Êxodo 34, verso 6. Para nossa surpresa, a fórmula está lá. Veja só. E passou diante de Moisés, proclamando, Senhor, Senhor, Deus compassivo e misericordioso, paciente, e aqui vem, cheio de amor e de fidelidade. Uma tradução simples aqui também caberia, tá, irmãos? É possivelmente traduzido cheio de graça e de verdade. São as mesmas palavras, tanto em hebraico quanto em grego, que são usadas aqui em João 14. Então, o que foi que Moisés viu da glória de Deus através da fenda da rocha? Um Deus passando em toda a sua bondade, cheio de graça e de verdade. O segundo texto que eu vou citar é Salmo 57, porque eu acho esse salmo especial. Esse salmo, a partir do verso 3, é um salmo de Davi. Davi está, como sempre, louvando a Deus, mas esse salmo ele tem uma importância um pouco maior, porque ele é um salmo profético.
É um salmo profético. Davi, desesperado, fugindo, enfim, dentro de uma caverna, ele compõe esse salmo e ele deixa aqui algumas pistas para a gente. Claro, a fórmula aparece aqui, mas outras coisas importantes também aparecem nesse texto. Veja só, verso 3. Dos céus, ele me envia a salvação. Põe em fuga os que me perseguem de perto. Veja, Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. A mesma forma. Verso 10. Pois o teu amor, e aí você pode traduzir graça, é tão grande que alcança os céus. A tua fidelidade ou verdade vai até as nuvens. Aí o verso 11 fecha dizendo: se exaltado, ó Deus, acima dos céus, sobre toda a terra esteja a tua glória. Não sei se você conseguiu perceber, mas eu consigo ver aqui, irmãos, claramente. Profeticamente, Davi não está falando apenas da sua salvação, quando Deus enviaria grande livramento com os seus inimigos terrenos, mas ali ele está falando da nossa salvação. Primeiro, dos céus, Deus envia a salvação. Você lembra quem é que veio da eternidade para o nosso tempo? Você lembra quem que se fez carne e habitou entre nós? Segundo, ele diz, e como Deus enviaria? Deus envia o seu amor e a sua fidelidade. E ele fez isso através do seu Filho. E por último, sobre toda a terra esteja a tua glória. Em suma, João diz, vimos a sua glória, cheio de graça e de verdade. Irmãos, esse, basicamente, é o conteúdo da plenitude que veio de Deus através da face de Cristo Jesus. Mas, em segundo lugar, João também nos dá o motivo dessa plenitude. Por que que ele veio cheio de graça e de verdade? E por que que ele tem capacidade de revelar essa glória a nós? O testemunho de João Batista aqui dá conta disso, dizendo, este é aquele de quem eu falei. Aquele que vem depois de mim é superior a mim, porque já existia antes de mim. Aqui João encaixa mais uma vez o testemunho da eternidade, para poder explicar por que é que ele tem competência suficiente para não apenas nos dar uma visão parcial de Deus, mas mostrá-lo em toda a sua plenitude. Por quê? Porque ele habitava com Deus na eternidade. É como se João estivesse falando assim, pessoal, embora o ministério dele tenha começado depois do meu, segundo, embora eu seja 6 meses mais velho do que ele, mas eu quero dizer uma coisa para vocês, antes de mim ele já existia. Mas, sabe por que ele é maior que Moisés? Porque antes de Moisés ele já existia. Ele é maior que Abraão, porque ele mesmo vai dizer, antes de Abraão eu sou. Ele é antes de todas as coisas. Ele é o verbo encarnado. Então, por isso, ele pode apresentar Deus em sua plenitude. Terceiro lugar, é o efeito, verso 16. Todos recebemos da sua plenitude. E a pergunta fica, como? A resposta, graça sobre graça. A explicação dessa pequena frase, também uma espécie de fórmula, é importante, irmãos. Veja bem, os melhores teólogos aqui vão defender uma sutil diferença dessa tradução. A melhor tradução aqui, segundo eles, não é graça sobre graça, mas graça em lugar de graça. E a ideia aqui não é apenas textual, porque isso se adequa melhor com as palavrinhas gregas, mas a ideia aqui é o entendimento teológico por trás disso. Eu vou explicar para você, a diferença é sutil, mas é muito importante. Veja bem, graça sobre graça dá a ideia de uma sobreposição de graça sobre graça durante toda a nossa história, mas como se cada uma dessas graças fossem iguais umas às outras. Como os teólogos vão dizer, né? Onda após onda, quando você olha o mar e você vem uma onda, daqui a pouco vem outra onda, e todas aquelas ondas são parecidas, são praticamente simétricas, são idênticas. É isso mais ou menos o que significaria graça sobre graça, mas a plenitude de Deus, através da graça dele ao longo da nossa história, irmãos, não é apenas graça sobre graça, é graça em lugar de graça. Sabe por quê? Porque, de novo, são sim ondas, são sim coisas sobrepostas, mas são coisas maiores e melhores, cada vez mais profundas, cada vez mais plenas, cada vez mais belas. É isso que significa graça em lugar de graça. Da ideia aqui de substituição. Da ideia de que Deus vem se revelando desde o jardim do Éden, através de sua graça, mas sim, de forma parcial, de forma indireta, de formas menores, mas ao passo em que ele vai se revelando, ele vai mostrando uma graça cada vez maior
para chegar, como diz o apóstolo Paulo, na plenitude dos tempos. Através de Cristo Jesus, ele mostrar toda a sua plenitude. É isso que significa graça em lugar de graça. Isso vai explicar melhor, embora a gente já vai ver, o verso de número 17. Porque o verso 17 é uma explicação do 16, né? Ele diz assim: porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Espera aí, pastor, deixa eu ver se eu entendi, então. Se o senhor está falando que a graça, ela já vem sendo revelada desde o Jardim do Éden, após a queda do primeiro casal. E todas as manifestações de Deus foram graça sobre graça, graça em lugar de graça. Então o Senhor está dizendo, não é só eu que digo isso, uma centena de teólogos afirmam isso, o Senhor está dizendo que a lei foi mais uma das manifestações de graça de Deus? Sim, é exatamente isso que nós estamos dizendo. Se você não entendeu ainda que a lei de Deus, embora rígida, sim, embora inalcançável para um ser humano pecador, mas veja, ela foi aquilo, o transporte que conduziu o povo de Deus até Cristo, sendo Cristo a finalidade, o cumprimento da lei. Nada mais era do que a proteção para o seu povo, aquilo que distinguia o seu povo de todos os demais povos, conduzir um povo até Cristo. E o nome disso é o quê, irmãos? Graça. É claro que, como diz o verso 17, a graça que viria agora seria muito maior daquela que veio por meio de Moisés. É isso que significa o texto. Mas em segundo lugar, irmãos, o segundo aspecto, o primeiro, plenitude, mas o segundo aspecto da graça que veio por meio de Jesus Cristo se chama esse consumação. Tomando esse gancho que já demos aqui, o verso 17 mais uma vez diz: pois a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Vamos entender rapidinho o que significa isso. Esse pequeno verso, ele resolve a tensão, embora eu já comecei falando, mas veja, ele resolve a tensão lei e evangelho. Se tem uma coisa que a igreja, principalmente em século XXI, precisa compreender de uma forma um pouco mais exata, é como que se relaciona a lei e evangelho. Né? Será que o evangelho substituiu a lei no sentido de que a lei agora não nos sirva mais? É basicamente assim que uma boa quantidade de pessoas hoje interpreta a lei de Deus. Em primeiro lugar, eles interpretam que a lei de Deus não nos serve mais para nada, porque se vivemos a nova aliança, e de novo, é graça em lugar de graça, aquela primeira graça deve ser esquecida e abandonada, e aquilo não nos comunica nada. Isso se chama antinomia, isso é um pecado, isso é uma heresia que já foi refutada na história da igreja. Isso a gente não segue. Mas uma segunda forma de entender seria dizer que devíamos voltar a praticar a lei da mesma forma que ela era praticada. Isso se chama teonomia. Também é uma outra forma de se entender, um outro extremo que nós abandonamos. Por quê? Como, por exemplo, aqueles que guardam o sábado ainda, da mesma maneira que se guardava no antigo Israel, aqueles que ainda trazem práticas, rituais, celebrações, como era praticado ainda, e defendem que isso deve ser feito ainda nos nossos dias, também estão equivocados. Então, pastor, em suma, como é que a gente resolve a tensão lei e evangelho? Eu explico para você. Através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Como diz o texto, a lei foi dada por Moisés, mas a graça e a verdade vieram por intermédio de Jesus Cristo. Então, pela Escritura, rapidamente, a gente consegue entender. Primeiro, irmãos, a lei, ela é santa, justa e boa. Ela foi dada pelo próprio Deus e não há nenhum erro, nenhum problema nela. Não há o que temermos, porque quando a gente fala da lei de Deus, tem gente que já fica até com medo. Não tem problema nenhum com ela. O problema em relação à lei somos nós. Enquanto ela é santa, nós somos pecadores. Uma segunda coisa que eu citaria aqui é a função da lei. A lei, ela não tem o poder de nos curar. Por isso, nós não podemos voltar a viver pela lei. Porque a lei não tem o poder de nos curar, pelo contrário, ela tem o poder de nos ferir. A lei não tem o poder de nos salvar, pelo contrário, ela tem o poder de nos condenar. E essa é e sempre foi a função da lei. Mostrar em alto e bom som que somos pecadores e carecemos da graça de Deus. A lei, de novo, serviu como aio para conduzir o povo até Cristo, irmão, mas para dizer para eles, olha, vejam porque vocês precisam de um Salvador.
Vejam, porque vocês precisam de um sacrifício puro e perfeito para morrer por vocês, porque vocês não podem cumprir a lei de Deus, mas Ele pode. Agora veja, irmãos, isso significa que Romanos 8, 3 e 4 ilustra isso para a gente de uma forma um pouco mais fácil. Isso que eu acabei de dizer, como que nos relacionamos com a lei, como é que ela ainda hoje está disponível para nós. Romanos 8, 3 e 4 diz assim: porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer, por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, como oferta pelo pecado, e assim condenou o pecado na carne. Veja, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Você veja que em nenhum momento ele fala, olha, esqueçam da lei. Não, em nenhum momento. Em nenhum momento ele fala, olha, vivam agora pela lei. Pelo contrário, agora vocês vivem pelo Espírito. Porque aquele que deveria vir veio e ele cumpriu as justas exigências da lei. Então a lei, irmãos, em outras palavras, ela cumpriu a função pela qual Deus a estabeleceu. Ela foi uma manifestação da graça de Deus para todos nós. Mas sim, quando a gente olha para o antigo Israel, quando a gente olha para o Antigo Testamento, todas as revelações de Deus, todas as manifestações de Deus ainda foram parciais, ainda foram indiretas. É o que a gente chama de graça sendo revelada por etapas, sucessivamente, como nós já dissemos aqui, como ondas vindo uma após a outra. Mas, irmãos, eis que na plenitude dos tempos vem uma tsunami na humanidade. Vem aquilo que, em segundo lugar, nós chamamos a consumação da graça de Deus. Veio por meio de Jesus Cristo. Por que isso é importante, irmãos, para a gente fechar? Porque há alguns irmãos que acreditam, infelizmente, que o povo no antigo Israel era salvo pela obediência à lei. Que a graça não estava disponível para as pessoas que viveram antes de Jesus Cristo. Talvez você pense assim até hoje. Espero mudar a sua opinião a partir daqui. Irmão, se você lê as páginas do Antigo Testamento e você não consegue encontrar a graça de Deus, é muito provável que você não soubesse ainda, até essa pregação, o que era de fato a graça de Deus. Por isso que a imagem que eu peguei na introdução foi de propósito uma imagem do Antigo Testamento. Eu tinha várias para trazer. Tinha imagens até na nossa história para trazer. Talvez até na sua vida, na minha vida. Mas eu preferi pegar um profeta menor do Antigo Testamento, 800 anos antes de Cristo, mostrando como que Deus já agia de forma graciosa com o seu povo. Irmãos, que graça maior foi aquela encontrada no Jardim do Éden. Após a lei e o mandamento de Deus, olha, se comeres, morrerás. De fato, Deus cumpriu sua palavra. O homem e a mulher comeram do fruto e, de fato, morreram. Espiritualmente, estavam condenados à morte física e à morte eterna. Mas no meio do caminho, no meio do processo, o que Deus faz? Deus vai em busca dos seus filhos. Deus cumpre aquilo que ele disse para Oséias, ame-a novamente. Deus amou Adão e Eva novamente. Não é Adão e Eva que vão até Deus, é Deus que vai até Adão e Eva. Lembra? Adão, onde estás? E não, Deus, onde estás? Hoje, quando a gente peca, graças a Deus, pela graça, depois de pecar, nós procuramos a Deus. Buscamos o seu arrependimento de forma aflita, mas não foi assim com o primeiro casal. Foi Deus que os buscou. Mais ainda, estavam nus. Olha aqui, outra representação vívida de como nós ficamos após o pecado. Nus, perdidos, envergonhados, se escondendo. Deus os procura, mas não para envergonhá-los ainda mais. Não para expô-los ainda mais, mas para tratá-los com graça e com amor. Ele sacrifica o primeiro inocente da história, prefigurando o sangue do seu próprio Filho Jesus, e cobre aquele casal, deixando a firme e justa promessa de que da semente da mulher viria a nossa redenção, irmão. Os batistas do século XVII, e eu vou precisar citar isso aqui, eles já tinham entendido isso. Os batistas do século XVII já tinham entendido que a graça
não nos tornou disponível apenas por meio de Jesus Cristo, mas que ela estava em operação desde o jardim. Veja o que eles disseram. Esta aliança, em outras palavras, o pacto de graça, é revelada no Evangelho primeiramente a Adão, na promessa de salvação pela semente da mulher. E depois, por etapas sucessivas, até a sua plena revelação foi completada no Novo Testamento, através de Jesus. É aqui que reside a interpretação e o pensamento dos nossos irmãos batistas de 1689. E como é que pode hoje, nós cristãos do século XXI, ainda não entendermos isso? Irmãos, não existe salvação pelas obras. E aí esses mesmos irmãos responderam o seguinte: então como é que eles eram salvos? Eles eram salvos pela fé no Cristo que viria. E nós somos salvos pela fé no Cristo que já veio. Mas ambos foram salvos pela graça mediante a fé. Claro que hoje temos uma graça muito maior, porque em Cristo a graça foi consumada na plenitude. Terceiro e último lugar, o terceiro aspecto da graça, para caminharmos para o nosso final, é o verso 18. É a revelação. Revelação que você pode chamar de a revelação da graça. Plenitude, consumação e, por último, revelação. Verso 18. Ninguém jamais viu a Deus, mas o Deus unigênito, que está junto do Pai, o tornou conhecido. Irmãos, esse verso ele é profundamente especial. Porque eu temo que muitas pessoas não entenderam isso. Olha só, presta atenção nisso. Muitos cristãos não compreenderam esse verso. Não compreendeu, talvez você não compreendeu até agora o que a gente está dizendo aqui. O que significou Deus, veja, Jesus Cristo, não deixou de ser verdadeiramente Deus. O que significa isso? Deus em sua plenitude, para se tornar verdadeiramente homem. Sabe o que significa isso? Pela primeira vez na história da humanidade, Deus estava caminhando, sim, em forma humana, mas na sua plenitude entre os homens. Todas as profecias se cumpriram ali, nele, naquele exato momento. Por isso João vai dizer, vimos a sua glória, mas em quê? Parcialmente? Através da fenda? Não, na sua plenitude. E esse verso deixa isso ainda mais dramático. Porque ele já começa dizendo, olha, ninguém jamais viu a Deus. É uma referência àquele texto que eu já citei para vocês. Êxodo 33, verso número 20. Quando Deus vira para Moisés e fala, Moisés, ninguém pode ver minha face, porque quem vê minha face morre, rapaz. Né? Não aguenta, é destruído. Os anjos, que são santos, que sempre habitaram na presença de Deus, cobrem o rosto quando estão diante da glória de Deus. E aí, quem é você como um mero humano querendo ver a minha glória? Você vai morrer. E aí o texto começa lembrando isso. Olha, ninguém jamais viu a Deus, exceto um. Quem? O Verbo encarnado, Jesus Cristo. João nos dá aqui três coisinhas, né? 3 dicas. Por que Jesus é tão diferente de todos os outros? Por que a manifestação em Cristo... E eu vou mostrar para você o que a gente não consegue entender, né, de forma clara. 3 coisinhas aqui que tornam Jesus diferente. Primeiro, ele chama Jesus de o Deus unigênito. Então João não está entrando em contradição aqui. Quando ele diz, ninguém jamais viu a Deus, ele está falando para a gente. Ele está falando para os homens. Os homens, sim, assim como diz o Antigo Testamento, não podem ver a Deus. Então, por isso que ninguém jamais viu a Deus, exceto ele, o Deus unigênito. Irmãos, é a segunda vez em 18 versículos, é a segunda vez, em 18 versículos, que João chama Jesus diretamente de Deus. E tem crente que ainda tem dúvida. E tem crente que ainda diz, eu não sei mostrar como é que Jesus é Deus pela Escritura. Se vem um ariano bater na sua porta, está arriscado o crente ser envergonhado. Porque ele não conhece a palavra de Deus. Abra sua Bíblia e leia. Deus se fez carne e habitou entre nós.
Ele é Deus Filho, Jesus Cristo, e está aqui. Ele habitava com Deus e era Deus. E no verso 18 diz, ele é o Deus unigênito, que significa, eu expliquei aqui, o único gerado por Deus. E isso significa não criado, mas gerado da mesma substância de Deus. Ou seja, o mesmo ser de Deus. Ele é Deus, Deus Filho. Tá? Então, em primeiro lugar, João diz, ele é diferente porque ele é Deus, unigênito. Segundo, ele é diferente porque ele está no seio do Pai. É interessante que João não fala aqui o verbo nem no passado nem no futuro, ele diz o verbo no presente. Ele está no seio do Pai. E, irmãos, de estar no seio de alguém, isso João entende. Lembra? Ele é o discípulo amado. É ele quem reclina a cabeça ou no seio de Jesus ou nos ombros de Jesus. Tanto faz. É uma expressão que denota intimidade. E João está dizendo assim, sabe por que ele tem capacidade de revelar a plenitude de Deus e ele fez isso quando ele habitou entre nós? Porque ele é Deus. E segundo, porque ele habita em total intimidade e relacionamento com Deus. Ele veio de Deus. Em terceiro lugar, claramente João diz, ele é exegese de Deus. É isso que significa a palavrinha grega que tornou conhecido, significa basicamente isso. Você escuta a gente falar de exegese aqui, né? Os seminaristas da igreja, enfim, a gente fala de vez em quando em exegese. Exegese, irmãos, é a capacidade que alguém tem de extrair do texto o sentido real daquele texto e explicar isso de forma detalhada. Explicar de forma simples. É isso que significa exegese, é isso que é um exegeta. Vou explicar de novo. Ele consegue pegar um texto que foi escrito há 1000 anos, há 2000 anos, como é o nosso caso, e através de estudos, de muito trabalho, ele consegue extrair daquele texto o sentido real que aquele texto tem e quer passar para nós. Em outras palavras, foi isso que Jesus fez com o nosso Deus. Então, por isso que eu comecei dizendo esse ponto, dizendo assim, tem uma coisa que a gente ainda não, parece que não conseguimos pegar de fato. Porque sim, nós amamos Jesus Cristo, sim. Muitos de nós, ou a maioria de nós, adora Jesus Cristo de verdade como Deus. Mas tem uma coisa que talvez a gente deixe escapar. Que Jesus manifestou em carne toda a plenitude de Deus. Não nos restou mais nada, irmãos. Presta atenção nisso. Não que Deus tenha sido esgotado, né? Não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é que tudo que de Deus devíamos conhecer foi nos mostrado através de Cristo Jesus. E Cristo Jesus, como um exegeta perfeito do Pai, revelou isso para todos os homens e todas as mulheres. Se você não foi convencido ainda, ouça as palavras do apóstolo Paulo, Colossenses capítulo 1, verso 15. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja. Verso 19, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude. Ele é a imagem do Deus invisível. Hebreus 1, do 1 ao 3, também diz de forma muito eloquente que tipo de revelação Jesus veio trazer. Veja, presta atenção. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. O Filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa. Depois de ter realizado a purificação dos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Amém, irmãos? Então aqui está para nós a revelação clara e simples de que aquele homem, né, como vão dizer o profeta Isaías, enfim, como dizem os homens, de que não dávamos valor para ele. Filho de José, o carpinteiro, vindo de uma cidade esquecida,
né, nas regiões da Judéia, uma cidade pobre chamada Nazaré. Ele era Deus, Deus entre os homens, Deus encarnado. Coisa, irmãos, que ele próprio confessou, para a gente caminhar para o final, veja, ele próprio confessou. João 14, a partir do verso 8. É justamente esse o debate desse momento. Jesus está dizendo, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. E ele diz, olha, vocês conhecem o Pai. Aí vem Filipe. Olha o que Filipe diz. Não é o nosso Filipe não, é o Filipe de lá. Olha o que ele diz, verso 8. Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Jesus respondeu, você não me conhece, Filipe? Irmãos, não tem palavra mais clara do que essa. Você não me conhece, Filipe? Mesmo depois de eu ter estado com vocês durante tanto tempo, quem me vê, vê o Pai. Como você pode dizer, mostra-nos o Pai? Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu lhes digo não são apenas minhas. Pelo contrário, o Pai que vive em mim está realizando a sua obra. Creia em mim quando eu digo que estou no Pai e o Pai está em mim, ou pelo menos creiam por causa das mesmas obras. Irmãos, não há um discurso mais eloquente, mais direto, mais confiante do que isso. Jesus está dizendo, olha, se vocês me viram, vocês viram o Pai. Por isso, irmãos, veja bem, por mais que a gente leia o Antigo Testamento, meu convite aqui não é para abandonarmos, pelo contrário, a gente precisa amar todo o conselho de Deus. A gente precisa considerar toda a Escritura, até porque os apóstolos vão nos ensinar isso, sobretudo Paulo, toda a Escritura é útil para o ensino e a edificação da igreja, mas veja, nós precisamos sim diferenciar os tipos de revelações que tivemos. Por toda a glória, por todo o poder que vimos desde o Jardim do Éden, passando pelo povo no deserto, nós vimos mar abrir, nós vimos redemoinho, nós vimos coluna de fogo, coluna de nuvem, Deus descer literalmente sobre a nuvem, no que chamamos de Shekinah, sobre o tabernáculo, depois sobre o templo. Nós vimos Deus falar através do fogo, Deus falar através do vento. Nós vimos Deus assumir formas de anjos, de homens, que chamamos de teofanias. Nós vimos todas essas coisas, a voz de Deus soar como um trovão. Nós vimos tudo isso. Mas o que os autores do Novo Testamento estão dizendo é que tudo isso não pode se comparar com a revelação que Cristo Jesus veio trazer para nós. Porque em carne e osso, Deus habitou entre nós. E é isso que ele veio nos revelar. E eu quero terminar com 3 perguntinhas bem simples para você, para a sua própria reflexão. Depois de uma imagem tão vívida dessas, depois de um testemunho de graça tão poderoso, a pergunta que fica é, você já recebeu a plenitude da graça de Deus? Ou você continua catando as migalhas que caem no chão? Essa é a primeira pergunta que eu deixo para a sua reflexão. Se é verdade que Jesus veio manifestar a glória de Deus entre nós, a primeira pergunta é essa. Você já recebeu a plenitude? Ou você continua se contentando com as migalhas? A canção disse, você mendiga o pão que eu já te dei. Há um autor importante da fé cristã chamado C.S. Lewis, que ele vai dizer que o problema do homem não é que ele busca a felicidade, porque isso todos nós buscamos. Ele vai dizer que o problema do homem é que ele se contenta com pouco. É que quando ele começa a buscar a felicidade, ele encontra, por exemplo, uma substância química. Ele encontra, por exemplo, um copo de álcool. Ele encontra, por exemplo, o prazer das mulheres, ele encontra o prazer dos jogos, ele encontra os prazeres da vida. E aí ele se contenta com pouco. E aí ele fala assim, encontrei a felicidade está nos amigos, a felicidade está nas festas, a felicidade está em tudo isso que o autor de Eclesiastes, o próprio rei Salomão, experimentou, e ele adianta o final para a gente dizendo, tudo isso é como correr atrás do vento. E a gente viu, veja, nesse sentido, o testemunho da graça se coaduna com o testemunho da eternidade. Por quê? Porque se temos um buraco no coração do tamanho da eternidade, somente aquele que veio da eternidade pode preencher esse buraco dentro de nós. E aqui, mais uma vez, a pergunta é, você vai continuar catando migalha ou você vai buscar a plenitude da graça de Deus? Porque é isso que Jesus veio trazer para você e para mim. Eu lembro aqui, quando eu falo de plenitude e migalha, eu lembro de Ruth. Já citei aqui algumas vezes, eu gosto muito dessa passagem.
Ruth está lá nos campos de Boaz, catando as espigas que caíam do meio da colheita, irmãos. Ai, que cena poderosa. Eu já falei isso aqui é extremamente claro. Mais uma manifestação da graça de Deus. Boaz olha para aquela mulher e diz o texto que ele sente amor por ela, que ele se afeiçoa a ela e ele começa a tratar aquela mulher com bondade. E é de uma forma progressiva também, porque, em primeiro lugar, ele fala assim, olha, ninguém mexe com ela. Em segundo lugar, ele fala assim, olha, ela, especialmente ela, não vai catar só as espigas que caem, não. Ela pode catar as que estão no pé também. Né? Só ela. Aí depois ele vai além. Ele fala assim, não, vamos fazer o seguinte, os servos aqui, ó, pega um saco aí e começa a catar espiga para ela. E aí ela está sentada junto com as outras servas, junto com as pessoas necessitadas, sentada, comendo talvez ali a sua marmita do dia de trabalho. Boaz manda chamar ela, fala assim, não, ela não vai comer fora não, manda ela entrar, manda ela sentar na mesa, porque hoje ela vai comer conosco. E diz o texto que eles comeram até sobejar. Faz uma pausa aqui. Imagina que nesse momento, em que Boaz faz esse convite para Ruth, e ele diga para ela assim, olha, para de comer aí as migalhas que você catou no meio do chão e senta aqui na mesa do banquete da graça que vai sobejar. Você imagina a Ruth virando para ele assim, não, seu Boaz, eu não quero não, estou satisfeita aqui. Você não imagina ela dizendo isso, né? Mas é exatamente o que você diz quando você rejeita o chamado do Evangelho. É exatamente isso que você diz. Ele colocou uma mesa aqui hoje para você estendida. Ele está te convidando literalmente, pare de buscar em todas as outras coisas que você sabe que não vão te satisfazer. Sabe aquele peso na consciência? Sabe aquele buraco vazio no estômago, no coração, seja lá em qual órgão você escolher? Tudo isso será destruído quando você começar a buscar Jesus Cristo. Irmãos, esse é o melhor argumento da apologética. Não sei se o Davi já encontrou esse, Davi. Davi está estudando apologética. Não sei se você já chegou nesse. Sabe qual é o melhor argumento da apologética? Quando a gente discute com alguém sobre Jesus Cristo, sabe qual é? Eu aprendi com um teólogo chamado Millard Erickson. Ele fala assim, estudar Jesus é complicado. Sabe por quê? Porque quando você estuda ele te estuda de volta. Em outras palavras, talvez não fez sentido para você, mas vai fazer. Veja bem, é estudar alguém vivo. Em outras palavras, quando você debate com alguém sobre a existência e a realidade de Cristo Jesus, basta você dizer para ele assim, busque a Jesus e você verá que ele existe. É o melhor argumento da apologética. É ele buscar a plenitude da graça de Cristo e ser totalmente cheio por ele. Ah, irmãos, ali todos os outros argumentos serão destruídos. Porque ele vai ver que a gente não está debatendo sobre palavras, a gente está debatendo sobre uma pessoa viva e real. Os gnósticos diziam que a plenitude viria através do conhecimento de uma ideia. João está dizendo, a plenitude veio através do Filho de Deus, Jesus Cristo. Viva a plenitude, pare de catar migalhas. Segunda pergunta que eu faço é, você já se rendeu ao mediador da nova aliança? Irmãos, a consumação da graça, de novo, ela não significa que aquele povo vivia pelas obras e que agora nós vivemos pela graça. Não, não é isso. A consumação da graça mostra pra gente que todos nós vivíamos pela graça. Só que nós temos uma vantagem que eles não tinham. Sabe qual é a vantagem? Nós conhecemos Jesus Cristo. Sim, através da pregação da igreja, sim, através do texto bíblico, sim, mas através da realidade de Cristo Jesus, nós recebemos a plenitude dele. Então, assim como eles, ou melhor do que eles, nós temos acesso a essa plenitude. Então, hoje eu te convido, para de viver pelas obras. Abandone uma vida de esforço inútil, de méritos próprios, e aceite, ou melhor, se renda. Eu lembrei porque eu botei essa palavra aqui, porque é exatamente isso que a lei de Deus nos força a fazer. Lembra que eu falei? As justas exigências da lei, a gente não pode cumpri-las. Toda vez que o homem, isso em toda a narrativa bíblica, tentou viver pelo seu esforço próprio, o que aconteceu? Ele caiu. Mas hoje tem uma segunda boa notícia para você. Não tem só uma mesa farta aqui diante de você, em plenitude. Não tem só isso.
tem graça mediante a fé para a vida de vocês. Em outras palavras, você pode se sentar aqui através da fé. Como já foi dito no verso de número 12, e aos que receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Terceira e última pergunta para a gente encerrar é: você já conheceu Deus por meio da pessoa de Jesus Cristo? Você já conheceu, você já vislumbrou a glória de Deus, a imagem de Deus refletida na face de Cristo Jesus? Você já se permitiu ver a exegese de Deus através de Jesus Cristo? Se você ainda não conhece Jesus, hoje é noite de salvação. Hoje é noite de graça para você. Mais uma oportunidade é te dada. Mais um dia é colocado diante de você. E eu estou falando para todo mundo aqui. Você sabe disso. Eu não me importo se você já é crente, se você não é, se você nasceu, se você cresceu, se você é presbítero, se você... Eu não estou interessado nisso. Eu estou interessado em saber se você já recebeu da plenitude, se você já se rendeu ao mediador da graça e se você já conheceu a Deus na sua plenitude, na sua graça, totalmente através de Cristo Jesus. Se isso ainda não aconteceu, aproveite esse dia, aproveite esse momento, porque mais uma vez Ele te dá essa oportunidade. Vamos orar? Curve sua cabeça. Pai nosso que estás nos céus, bendito e exaltado, Senhor, é o teu nome. Obrigado, Senhor, mais uma vez pela tua palavra, que é viva e eficaz. Como é difícil, Senhor, pregar um texto tão grande como esse. Não de tamanho, mas de poder. Como é difícil, Senhor, mostrar para as pessoas a realidade da glória de Deus na face de Cristo, cheio de graça e de verdade. Nos escapam as palavras, nos escapam, Senhor, o entendimento. Porque quão grande Tu és, Senhor. Quão pleno, quão maravilhoso, quão gracioso Tu és. E o Teu amor não tem fim. A Tua glória enche toda a terra e nem os altos céus podem contê-la. Mas aqui, Senhor, pela Tua graça e misericórdia, nós tivemos mais uma vez um vislumbre da Tua glória. Nós vimos e conhecemos através de Jesus Cristo, pela fé, que manifestou a glória de Deus de forma vívida e exata entre os homens, entre nós, quando caminhou entre nós. E o Senhor viveu não apenas para mostrar poder, mas para cumprir as justas exigências da lei e ser obediente até a morte de cruz. Pior do que isso, Senhor, nós que o abandonamos, nós que estávamos entre a multidão que gritava, crucifica-o, o Senhor morreu por nós. Como aprendemos hoje, graça não é só fazer algo por alguém que nunca fez nada por nós, mas é fazer algo e favorecer o nosso inimigo, mas o inimigo que nós amamos. Então, Senhor, obrigado pelo Teu amor e pela Tua graça. Continua colocando diante de nós, todos os dias, o testemunho da graça do Filho de Deus, para que nos momentos de dúvida, de incerteza, de crises, Senhor, talvez tenham pessoas aqui em nosso meio passando por crises, pessoas passando, Senhor, por momentos de sofrimento e dificuldades, talvez passando por traumas familiares, talvez passando, Senhor, por brigas familiares, contendas dentro da própria casa, entre marido e mulher, entre pais e filhos e assim por diante. Senhor, que possamos entender que o testemunho da graça precisa ser constante, porque como disse a canção, essa graça que me trouxe me manterá fiel até o fim, Senhor. Não é uma graça, é onda sobre onda, cada vez maior, Senhor, que me manterá fiel a Ti, Senhor, até o dia de Cristo, até as bodas do Cordeiro. Hoje ceiamos ainda com os pés sujos de lama, mas um dia, Senhor, ceiaremos contigo com vestes brancas. Sim, salpicadas de sangue, sim, Senhor, para mostrar a batalha que teremos no fim dos tempos, mas
com certeza, Senhor, para mostrar a vindicação do Filho de Deus. O sangue salpicado nas minhas vestes será o sangue do Filho de Deus, do Cordeiro derramado na cruz. Ah, Senhor, como ansiamos por esse dia, faça-o chegar logo. Mas até lá, Senhor, nos sustente com Tua graça. E se há alguém no nosso meio, Pai, que ainda continua catando migalha no chão, ah, Senhor, tem misericórdia dessa pessoa. Tem misericórdia, Senhor, porque não é tempo, Senhor, de mendigarmos. É tempo, Senhor, de nos fartarmos à mesa. Como foi dito hoje na EBD, o Senhor não nos chama mais de escravos, mas o Senhor nos chama de filhos. E o filho tem lugar à mesa com o seu pai e com a sua família. Então, Senhor, faça essa pessoa parar de rejeitar o convite, Senhor. Porque não há convite mais maravilhoso do que esse. Levante-se do chão e sente-se à mesa. Tem misericórdia, Senhor, de nós. E fica conosco, Senhor, para a glória de Deus Pai. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. E amém. Graças a Deus.